da Galileia para o Jordão com o propósito de ser batizado por João. Ou seja, Jesus foi com esse objetivo. Ele queria ser batizado por João, e aqui vem a pergunta: por que é que Jesus queria ser batizado por João Batista, se, primeiro, o batismo de João era um batismo com base no arrependimento de pecados e na mudança de vida? Foi isso que nós vimos na mensagem anterior. Era isso que João estava pregando. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque o Messias está vindo. Inclusive, no Evangelho de Lucas, está dito que alguns fariseus queriam ser batizados, no Evangelho de Mateus também, que alguns fariseus queriam ser batizados por João, e João disse: não vou batizar vocês não estão arrependidos. Mostrem que vocês estão arrependidos, que eu batizo vocês. Então, o batismo de João era um batismo para arrependimento, ou como expressão de arrependimento. Jesus nunca cometeu pecado nenhum. Nunca cometeu pecado nenhum. João exigia que as pessoas confessassem os seus pecados para serem batizados por ele no Rio Jordão. E Jesus ia confessar o quê? Se ele nunca pecou contra Deus, se ele nunca quebrou alguma lei de Deus. João exigia que as pessoas mudassem de vida. Mas Jesus ia mudar a sua vida em quê? Se nada na sua vida estava errado ou era contrária à palavra de Deus. Ou seja, não faz sentido o único que nunca teve pecado ser batizado para remissão de pecados, confessar pecados e mudar a vida. Então, por que é que Jesus veio para ser batizado por João? Essa era a intenção dele, ele queria ser batizado por João. Ele não tinha do que se arrepender. Jesus, na verdade, no relato dos evangelhos, daqui para frente, vamos ver que Jesus nunca se arrependeu de nada. Não tem nenhum texto bíblico dizendo que Jesus se arrependeu de alguma coisa que ele disse ou falou. Jesus nunca confessou um pecado a ninguém, embora ele tenha dito para os seus discípulos: vocês têm que confessar os pecados. Jesus nunca teve que mudar a sua vida ou comportamento, embora ele sempre tenha dito para as pessoas: se arrependam, mudem de vida e me sigam, mas ele mesmo nunca fez isso, porque ele era o Filho de Deus, ele não tinha pecado. Então, qual o sentido? Não é de admirar, e nós lemos lá no Evangelho de Mateus, que quando João Batista viu Jesus, e João Batista sabia quem era Jesus, lembram que eles eram primos, a diferença de 6 meses de idade entre um e outro. Quando João viu Jesus chegar para ser batizado, João disse: espera, está tendo um problema aqui. Você está vindo para que eu batize você? Eu é que preciso ser batizado por você, Jesus, e você quer que eu lhe batize? João não queria batizar Jesus, porque Jesus, obviamente, não precisava ser batizado, porque aquele batismo era um batismo de arrependimento, de confissão de pecado e mudança de vida. Mas Jesus disse para João, e nós lemos isso no Evangelho de Mateus, Jesus disse: deixa, João, porque nos convém cumprir toda a justiça. E o que é que Jesus queria dizer com isso? 2 coisas. Está em Mateus 3,14. 2 coisas que Jesus queria dizer com isso. Primeiro, que o seu batismo vindicaria a autoridade de João. Ao ser batizado por João Batista, Jesus estava dando uma declaração pública de que João Batista havia sido enviado por Deus como preparador do caminho para o Messias, como aquele que haveria de abrir o caminho para a chegada do enviado de Deus. Autorizaria João Batista diante dos judeus e diria que o seu batismo era o batismo válido. Mais adiante, Jesus vai ser questionado a respeito de João Batista e ele reafirma a autoridade de João Batista. Inclusive, ele diz aos fariseus que as prostitutas e os publicanos entram no reino de Deus na frente daqueles religiosos porque eles se arrependeram e foram batizados por João, enquanto que os fariseus não fizeram isso. Então, era imprescindível que João desse autoridade, que Jesus desse autoridade ao batismo de João. Por isso ele se submete a ser batizado por João para cumprir toda a justiça, ou seja, para cumprir o mandado de Deus, porque João foi mandado por Deus de forma justa, correta, como Deus queria, para fazer aquele batismo, e ao se submeter, Jesus reivindica isso. Mas tem um outro ponto também, é que ali naquele momento, Jesus começa a assumir o lugar do pecador. Ele não era pecador,
mas ao ser batizado por João, ali ele está assumindo o nosso lugar, ele está tomando, ele está agindo como se fosse um pecador, assumindo a postura de um pecador, e é a postura que ele vai assumir, é a representação que ele vai tomar todo o seu ministério, até que finalmente na cruz do Calvário, ele é punido e castigado pelos nossos pecados. Mas ele começa a tomar o nosso lugar ali no batismo de João. Ele não precisava, como também não precisava morrer na cruz porque ele era inocente, mas ele fez isso em nosso lugar. Então ele assume, ele se deixa batizar por João, porque ali ele já estava assumindo o lugar do pecador. Então essa é a razão pela qual ele queria ser batizado. Meu terceiro ponto dessa passagem tem a ver com os acontecimentos por ocasião do batismo. Lucas nos diz no capítulo 3, verso 21, que ao ser batizado todo o povo, também foi Jesus. Ou seja, se você olhasse, se você estivesse ali às margens do rio Jordão, vendo toda aquela multidão, e um por um se aproximando de João Batista, e João Batista ouvindo a confissão de pecados, a pessoa talvez dizendo em voz alta, que estava arrependido, pedindo perdão dos seus pecados, e João batizando aquela pessoa, você nem perceberia aquele jovem de 30 anos de idade que parece por um momento ter tido uma discussão para o João Batista, e parece que João Batista ganhou porque finalmente ele é batizado por João Batista. Então, se você estivesse ali na margem do rio Jordão, você não veria diferença nenhuma entre o batismo de João, de Jesus, e daquelas dezenas de pessoas que João estava batizando ao mesmo tempo. Lucas diz, ao ser batizado todo o povo, foi batizado Jesus, para dizer que ele foi no meio, ele estava lá no meio do povo. Mas alguma coisa aconteceu que tornou o batismo de Jesus completamente diferente de todos os demais que estavam sendo batizados naquela hora. O Lucas nos diz que logo que Jesus foi batizado, ele saiu do rio e ficou na margem do rio e ficou orando. Ele estava orando ali. E enquanto Jesus orava, já fora do rio, às margens do rio, 3 coisas aconteceram. Marcos não nos diz com clareza quem presenciou essas 3 coisas. Da forma como Marcos escreve aqui, pode ser que somente Jesus viu essas 3 coisas, pode ser que somente João Batista viu, e pode ser que Jesus, João Batista viram e a multidão ouviu alguma coisa, embora não tenha atendido. Eu quero optar pela última posição. E eu vou dizer por quê daqui a pouco. O que aconteceu no instante que Jesus estava orando depois de ter sido batizado? Primeiro, os céus se rasgaram. Houve uma visão do céu se rasgando como se fosse uma cortina que estivesse sido rasgada por 2 mãos invisíveis. Daquela rasgadura desce uma pomba, que Marcos já diz que era o Espírito Santo. E aquela pomba pousa sobre Jesus. E uma voz é ouvida do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Quem é que viu essas 3 coisas? Quem é que presenciou? Minha avaliação, Jesus viu, com certeza, Jesus sentiu, percebeu, viu todas estas coisas. João, com certeza, porque lá no Evangelho escrito pelo apóstolo João, não por João Batista, mas no evangelho escrito pelo apóstolo João, nós lemos quando João diz assim: eu não o conhecia, mas aquele que me disse, sobre quem vires descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quer dizer, João conhecia Jesus, mas não o conhecia como Messias. Então a identificação, o sinal para João Batista de que o Messias estava ali era exatamente a descida do Espírito Santo. Então João com certeza viu também. E veja que aqui no verso 11 de Marcos, se você puder ver comigo, Marcos escreveu assim: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Essa expressão foi ouvida dá a impressão de que foi muita gente ouviu, foi ouvida. Por quem? Por quem estava lá, essa voz do céu. E não seria a primeira vez que Deus falaria do céu durante o ministério de Jesus. No Monte da Transfiguração,
Mais uma vez a voz do céu disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. E uma vez em Jerusalém, na sua última semana, num debate com os fariseus, está no Evangelho de João, Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. E foi ouvida uma voz do céu dizendo: eu já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. E diz lá que a multidão pensou que era um trovão. Trovão que veio agora, a voz de Deus, a multidão pensou que era um trovão, mas era Deus dizendo: eu já glorifiquei o teu nome e vou glorificá-lo mais ainda.